Olá, tudo bem? Graça e paz, começando o programa Isto é Só o Começo aqui pela TV Amazônia e também pelo nosso canal no YouTube. Olha só, você crê que Deus tem um plano para você? Eu creio, porque diz a palavra de Deus, aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Sabe, talvez você está triste, desanimado, você está sem direção, sem saber o que fazer. Deus tem um plano especial para fazer na sua vida. Você não é qualquer pessoa, você é filho de Deus. Você foi chamado para grandes coisas, por isso nunca baixe sua cabeça, nunca desista, porque a sua vitória está logo à sua frente. Eu tenho certeza que logo logo você vai cantar, desfrutar e testemunhar o que Deus fez na sua vida. E aqui no programa temos hoje o testemunho do pastor Josué Rocha, um homem que veio do interior, que hoje é um pastor em São Paulo, e eu tenho certeza que a história dele vai muito abençoar a sua vida. Bem, meu nome é Josué Rocha, sou casado com a pastora Ana Rocha e Deus me deu assim, a honra e o privilégio de nascer no lar evangélico e também começar a trabalhar na obra de Deus na Igreja da Paz bem no comecinho, lá em 1976. Quando eu conheci a família Uber, Lucas Uber, a esposa, as duas filhas, pastor Newton, que era um jovem nessa época, então ali começou a minha história. E eu louvo muito a Deus por ter conhecido assim, essas pessoas maravilhosas que me incentivaram a sonhar com o reino de Deus. Não sou paraense, não sou de Santarém, e às vezes quando eu ministro fora daqui do norte, eu sempre falo que eu sou do interior de Santarém, né? Do interior próximo daqui de Santarém, mas é um lugar que eu tenho assim como um carinho muito especial, porque foi onde eu tive um encontro muito especial com Deus. Muito, Deus tocou muito na minha vida, eu tinha 12 anos de idade. Eu não ouvi Deus por uma intuição ou talvez por um pensamento, algo que mexeu forte no meu coração. Não foi essa maneira que eu ouvi Deus. Eu ouvi Deus audivelmente, como você que está me ouvindo, está me assistindo. Eu ouvi Deus falar comigo audivelmente. Eu ouvi o som da voz de Deus. Com 12 anos de idade, Deus me chamando, dizendo: Josué, estou te separando para ser pastor. Eu não sabia naquela época que era ser pastor, né? Graças a Deus. Porque pastor tem, ao mesmo tempo que tem muitos privilégios, assim, no sentido espiritual, de estar envolvido no maior projeto, e como Paulo diz, que é um projeto excelente, juntamente com essa excelência, com essa alegria, com essa bondade de Deus, vem as lutas, vem a dificuldade. Então, depois mudei para a cidade, meus pais vieram para Santarém, e aqui em Santarém começamos a congregar na Igreja da Paz e tal, e foi crescendo. Me entrei de cabeça assim, na obra de Deus. Desde os 12 anos de idade eu me envolvi no reino de Deus. E hoje já temos alguns anos trabalhando no reino de Deus. E a Igreja da Paz, ela proporcionou para mim, como adolescente, assim, uma expectativa, uma credibilidade de que eu poderia ser alguém no reino de Deus. Apesar de que eu nunca busquei ser conhecido, nunca busquei ter nome, mas sempre Deus quer o melhor e tem o melhor para nós, né? Então, eu me envolvi no reino assim, na obra desde 76, mas a minha juventude, adolescência, juventude foi nos Ribeirinhos, trabalhando no Ribeirinho, fundando igreja com o pastor Newton e outros pastores. Então fomos fundando muitas igrejas, mas em 1995, final de 95, final de 94, eu voltei para Santarém, porque eu queria aprender sobre, nós chamávamos de grupo familiar, como era que funcionava grupo e tal. E eu fiquei de 94, final de 94, até dia 5 de fevereiro de
de 2016, aqui em Santarém, trabalhando, implantando células. Cheguei a ser líder de célula, cheguei a ser supervisor de setor, supervisor de área, pastor de distrito, pastor de região, supervisor de região. Então foi assim algo para mim que foi muito precioso. Ganhei muita experiência aqui com essa liderança tão maravilhosa que é. Hoje estamos em São Paulo, pastor Eibe, lá na base da Igreja da Paz em São Paulo, mas a gente não esquece as nossas raízes. Santarém, eu falo assim, eu me emociono porque eu fiz o programa Isto é Só o Começo e entrevistei pessoas assim tão preciosas, testemunhos que marcaram vidas de muitos santarenos, mas também eu fui muito marcado com alguns testemunhos. Agora eu estou aqui compartilhando esse testemunho, né? Falando assim do que nós aprendemos aqui. E hoje não estamos mais em Santarém, vim para essa conferência poderosa. Estamos em São Paulo, começando tudo de novo. Temos agora, debaixo da minha cobertura, estamos com 5 células. Em São Paulo nós chamamos de Life Group, mas é a mesma coisa, Life, célula. Estamos com 5 Life Groups trabalhando, a equipe, e sonhando juntamente com o pastor Eibe, né, para ter, eu creio em nome de Jesus, uma mega igreja em São Paulo. Então eu louvo muito a Deus por tudo que eu aprendi aqui em Santarém. Amo as pessoas, amo esse estado, e eu sei que Deus tem coisas muito poderosas, não somente para a nossa igreja, Igreja da Paz, mas Deus tem coisas muito poderosas para todos os paraenses aqui nessa cidade, nesse estado. Então, para mim, é uma honra muito grande poder compartilhar com vocês a nossa experiência. Talvez tem pessoas que estão assistindo esse testemunho e pensando, poxa, como eu gostaria de ser convidado para ir para algum lugar, como eu gostaria de crescer no reino de Deus. Mas uma das coisas que eu aprendi bem no começo, eu lembro que uma certa vez um professor de um seminário falou para mim assim, aliás, ele falou para os alunos que quando Deus chamou ele para a obra, ele tinha uma empresa. E ele falou assim para Deus, Deus, como é que eu vou me envolver na obra se eu tenho uma empresa? E Deus disse para ele assim, cuida bem das minhas coisas, que eu vou cuidar das suas. Então aquilo mexeu muito comigo. Por isso que desde a minha adolescência eu sirvo a Deus na obra, no reino de Deus. E uma das coisas que eu tenho aprendi aqui no norte, no Ribeirinho, aprendi muito aqui em Santarém e tenho aprendido isso em São Paulo, assim, viver na dependência de Deus, dependência total. E Deus tem nos surpreendido. Às vezes eu fico assim de boca aberta, assim, às vezes conversando com a minha esposa, como Deus é bom demais, né? Deus é bom demais e nos leva em lugares que a gente jamais imaginou ir. Eu, por exemplo, não é porque eu era do interior, não é nada disso, não tem nada a ver. Mas assim, porque eu mesmo não tinha perspectiva de um dia morar em São Paulo, ou talvez um dia fundar juntamente com o pastor Eibe e outros pastores, igrejas em São Paulo ou em outros estados, mas Deus tem feito isso. Então, para essa pessoa que está talvez com dúvida, passando por luta, passando por dificuldade, desafio que talvez está te levando muitas vezes talvez a não acreditar no projeto, no sonho que Deus tem para você, eu quero dizer que Deus sonha com você, Deus tem grandes coisas. Eu ouvi uma frase muito interessante agora nesse período da eleição, o Bolsonaro falando que Deus não chama os capacitados, né? Mas Ele capacita aqueles que são chamados. Então, para a obra de Deus, Deus não chama pessoas capacitadas, mas Ele capacita aqueles que são chamados, independentemente se a pessoa é analfabeta, se ela tem PhD, é Deus que usa, é Deus que faz a obra. E hoje nós estamos servindo em São Paulo com o pastor Eibe, estou com a minha família ali, muitos outros pastores,
Estamos, graças a Deus, fazendo um trabalho maravilhoso. Já estamos com 3 cultos. Como diz o pastor Ebe, ainda não é nem o começo, porque ainda não inauguramos o local. Deus está abrindo as portas para o local. Mas tem sido um trabalho assim que tem nos dado assim, muito prazer e muita alegria. E isto, como diz o pastor Ebe, é só o começo. Olá, querido, você que está me assistindo, e eu quero dizer algo muito, muito importante para você. Talvez você está passando uma luta psicológica, espiritual, familiar, ministerial, e eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele se importa com você, Ele tem um chamado muito especial para você. Deus, Ele se compraz na vida do justo. Uma das coisas que é mais importante na vida do ser humano não é o que ele tem ou o que ele pode ter, mas é o que ele é. Se ele for um servo fiel a Deus, Deus vai abençoar. Eu lembro de muitos anos atrás aqui em Santarém, a nossa perseverança, a nossa dedicação, e hoje Deus tem nos abençoado grandemente. Talvez você já até pensou em desistir, em parar, não querer mais continuar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas eu estou aqui para desafiar você. Não desista. Olha para aquele que, como disse o apóstolo Paulo, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Ele vai te dar força. Você vai ser, aliás, você não vai ser, você é mais que vencedor. Então eu quero deixar essa palavra de incentivo e de coragem para você. Também quero fazer um convite para você, que é daqui de Santarém. Se você está passando por alguma luta, talvez você está tendo um vazio dentro do seu ser, já tentou buscar preencher esse vazio em algumas coisas que deixou você mais frustrado e não conseguiu superar esse vazio, nós temos muitas igrejas da paz aqui em Santarém. Eu quero fazer um convite especial para você, no final de semana, você nos fazer uma visita, vai ser uma grande bênção. Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer abençoar a sua família. Eu declaro sobre a sua vida, eu declaro sobre a sua família, que você vai andar em vitória completa, você vai ter alegria verdadeira, alegria de Deus, que excede todo entendimento. E que Deus te abençoe. Um forte abraço. E isto é só o começo. Então, esse testemunho falou com você? Então você pode assistir esse vídeo e outros no nosso canal no YouTube e compartilhar com mais alguém, porque tenho certeza que alguém precisa de uma palavra de motivação e de fé. Quero aqui fazer um convite para você. Venha conhecer a Partir de Santarém, uma igreja família aguardando por você. Temos cultos na sede regional, na Catedral do Amor, em diversos núcleos por toda Santarém, aguardando a sua presença. Também temos células nos lares, também o nosso Tadel na terça-feira e também temos o SOS Paz. Você pode ligar e ser abençoado com uma oração. Deus te abençoe e assim terminamos o programa. Isto é só o começo.